gente precisa sair dessa ideia, que é uma ideia, até eu estava debatendo na minha cabeça se era uma ideia inocente ou era uma ideia imatura. Essa ideia de que todo mundo quer a mesma coisa que você. Então, o fato das pessoas estarem num Tinder, por exemplo, de duas pessoas estarem num Tinder, não quer dizer que elas querem a mesma coisa, né? O fato de alguém continuar te ligando, continuar correndo atrás de você, não quer dizer que vocês querem a mesma coisa. Então, é muito importante a gente começar a ler nas entrelinhas para a gente ler as intenções da pessoa e não ficar imaginando que a pessoa, ela vai querer a mesma coisa que eu, porque não é necessariamente, né? Cada pessoa tem aí o seu ideal de vida, cada pessoa tem aí o que ela está preparada para viver, aquilo que ela está disposta a viver nesse momento de vida. Então, vamos sair dessa ideia imatura, né, de quem acha que se a pessoa tá me ligando, me mandando mensagem, correndo atrás de mim, ela quer a mesma coisa que eu. No fundo, ela também quer um relacionamento, no fundo, ela também quer aprofundar com alguém, amar e ser amada, e nem sempre assim, gente, né? Se a gente sai com essa ideia, é como se a gente estivesse saindo no meio dos lobos, né, no meio dos leões, e saindo que nem um gatinho, né? Não dá para sair assim. A gente tem que ter um pouquinho de percepção e ler as malícias. Por isso que eu falei, ler nas entrelinhas, ler o que a pessoa está querendo de fato falar com aquilo que ela está falando, porque senão a gente vai ser, né, carne de leão, né? Então não dá para ser assim. Então é uma visão, eu trabalho muito a questão do amor e tal, mas a gente não pode ser inocente na história. A gente precisa saber verificar aí qual que é a intenção da pessoa, tá? Então, tem muita gente que não quer se relacionar, não quer aprofundar, porque não consegue, porque tá num momento que não quer se aprofundar, e tá tudo certo, a pessoa tem todo o direito, né? Só que a pessoa, claro, não tem o direito de mentir, mas muitas vezes a pessoa não mente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na minha memória, um amigo que estava em talvez mais de um, nem lembro qual site de relacionamento aqui dos Estados Unidos, né? Que já foi divorciado, né? Já ficou separado um bom tempo e aí namorou uma pessoa por, sei lá, 2 anos. E essa relação não deu certo, né? Porque ele já tinha filhos, né? Era um médico bem-sucedido, engraçado e tal. Mas que tinha tido aí um problema com essa namorada, que ele ficou cerca de 2 anos, por causa dos filhos, muita dificuldade de se acertar com os filhos já tinham muita complicação porque por causa da ex-esposa, que tinha vários problemas e tal, a mãe, como mãe tinha muitos problemas, assim, dificultava muito, e os filhos acabavam descontando tudo nessa relação, e ele não conseguiu lidar com isso e preferiu terminar a relação. Mas, apesar de ter terminado e de ter falado pra gente, nossa, eu não consigo mais, nesse momento, relacionamento é uma coisa que eu não consigo, não tem como, mas estava no Tinder, estava em algum aplicativo. Por que estava lá? Porque solteiro sim, sozinho nunca. Ele relatou, eu lembro dele relatando que ele ama a fase da conquista, conquistar para ele é uma delícia. Então ele é aquela pessoa que vai ficar mandando mensagem, que vai ficar parecendo interessado no início, mas que perceber que você está muito apaixonada, que você quer aprofundar demais, vai correr. Então percebe como não tem nada a ver com você? E aí, como que você lê uma pessoa dessa? Como que você percebe que essa pessoa não vai querer nada, que ele está, na verdade, curtindo a conquista, que ele está, na verdade, querendo uma pessoa para conversar, uma pessoa para beijar, para abraçar, para ir no cinema, para transar, seja o que for, mas ele não quer uma pessoa para aprofundar. Nada contra você, mas ele já falou antes na largada, lá, antes de entrar no aplicativo, ele já deixou bem claro. Priscila, eu não consigo agora, por mais que eu quisesse, eu tô assim emocionalmente muito abalado com esse término por causa, né, que ele gostava daquela mulher e tal, e foi muitos embates e muitas, né, coisas com relação aos filhos e tal, e não conseguiu lidar. Então, ele falou, olha, agora não vai rolar mesmo, mas estava lá. Então, é isso que eu falo, gente, ele não é uma pessoa ruim, ele não vai mentir para você, só que você vai precisar ler nas entrelinhas e o que não ficar claro, você vai ter que precisar perguntar, ele não vai mentir.
Então, muitos e muitos e muitos homens não vão mentir para você, mas a gente às vezes fica naquela de com um pouco de receio de perguntar, um pouco de receio de ser direta, porque acha que com o tempo as coisas mudam, com o tempo as pessoas se convencem, com o tempo as pessoas se apaixonam. E se você não leu nas entrelinhas, você está passando, desculpa a palavra, mas está passando de boba e não vai ser valorizada. Então, uma coisa é ter paciência e tal. Agora, se a pessoa já deu alguns sinais e você não leu, aí você não vai ser valorizada mesmo. Uma coisa é, de fato, não ficar claro, a pessoa deixar muito, mas, em geral, as pessoas dão sinais, tá? Por exemplo, pessoa, nesse caso aqui que eu falei, não aprofunda, tá? Ela não quer aprofundar. Se você se aproximar demais, o que a pessoa vai fazer? Vai se afastar. Então, esse é o primeiro sinal. Se você aproximou um pouco mais e você sente que a pessoa deixou de ligar tanto, deixou de... Cuidado, porque tem gente que daí, na hora que percebe isso, aí é vez que sai correndo, manda mensagem e começa a pensar na pessoa 24 horas por dia, como é que eu faço para conquistar, meu Deus do céu, coach de relacionamento, o que eu faço? E não, é o contrário, essa pessoa não é, o problema não é você, o problema é que a pessoa não consegue aprofundar nesse momento, e se você, quanto mais perto você chegar, mais a pessoa vai correr, tá? Então, a pessoa que não quer aprofundar, quando você se aproxima mais do que ela consegue, ela se afasta, né? Eu lembro um amigo também, muito próximo, que deixava claro que ele não queria namorar, mas eu lembro que ele estava ficando fixo com uma menina e estava só ficando com ela. Mas ele deixava claro que não queria namorar. E a menina, super, né, empolgada, achando que ele iria mudar de ideia. Então, quando estava ficando muito, tipo, todo final de semana e tal, começou ela querer, enfim, falar com os pais e nada, coisas que ele considerava muito, muito próximo, ele chegou e falou para ela, não, esse final de semana a gente não vai se encontrar, não, né? Começou a espaçar mais os encontros e chegou num ponto que aí tiveram que romper porque ele sentiu que ela estava muito querendo mais e não ia dar certo isso. Mas por um bom tempo ele falou, eu tô curtindo ela, eu gosto da companhia dela, eu gosto de ficar com ela, mas eu tenho certeza que eu não vou namorar com ela. Então, gente, cuidado com isso, que é a pior coisa, porque quando a pessoa deixou claro para você que ela não quer namorar, e você quer, digamos, você quer aprofundar, você está gostando da pessoa, você quer. Se a pessoa deixou claro para você que ela não quer e você continua lá, você está cada dia mais cavando um buraco de desvalorização, sabe? E aí fica complicado. Aí, para você conseguir ser valorizada, é praticamente impossível. Então, gente, leu um sinal de que a pessoa não está querendo se aprofundar, né? Se você tem alguma dúvida, confirme, pergunte, né? E pergunte de boa, fala, puxa, eu tô percebendo que, talvez, por exemplo, o caso desse meu amigo, poxa, eu tô percebendo que talvez você está num momento muito difícil, né? Então, você acabou de romper, provavelmente você está num momento que agora você vai querer curtir um pouco e tal, e pergunte de uma forma compreensiva, até porque, gente, não tem nada de errado. Se a pessoa for sincera com você, não tem nada de errado que ela está fazendo, né? Cada um está cuidando dos seus objetivos. O que a gente não pode deixar é deixar de ser guardiões da nossa vida, né? E deixar, como eu falei, né? Ser o... sei lá qual que é o animalzinho que anda lá perto dos leões e o leão vai lá e come. Então, a gente não pode ficar andando ali meio, né, na inocência perto do leão, achando que o leão não vai simplesmente atacar. É a natureza dele. Então, uma pessoa que está nesse momento, que já não consegue se relacionar, não consegue se aprofundar, mas tem uma necessidade de conexão, tem uma necessidade de abraçar, de beijar, de falar. Então, a gente não pode se iludir. O problema é que a maioria das pessoas fica nessa achando que com isso, uma hora vai mudar, uma hora a pessoa se apaixona. E aí, como eu falei, esse é o buraco da desvalorização. Se você se fingir de boba, fingir que não tá vendo, que a pessoa não tá querendo a mesma coisa que você, tá? Então, se você tem alguma dúvida, pergunte e confirme. Fala, poxa, eu percebo que você está num momento, né? Você acabou de terminar um relacionamento e tal. Acho que não é um momento para você. Provavelmente você não está querendo aprofundar com ninguém, né? Você está querendo curtir e tal, né?
E aí vê o que a pessoa fala. E aí, se a pessoa falar, não, realmente, nesse momento, e, por exemplo, esse meu amigo, eu tenho certeza absoluta que ele não ia mentir, ia falar, não, eu tô no momento de me aprofundar. Não iria dizer. Ele poderia até fazer uma brincadeirinha, desconversar para evitar o assunto, mas ele não ia dizer que ele quer relacionamento, ele não ia, sabe, mentir. Eles evitam o assunto quando não é conveniente, mas mentir não mente. Então, você já joga ali um verde e vê qual é, tá?